pouquíssima força. A cliente liga e diz, ó, a minha lavadora faz barulho de agitação, mas o agitador só gira um pouquinho para um lado e para o outro, fica aquele barulho, tum, 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 e não tem força para girar o agitador. Quais as possíveis peças que ocorrem esse tipo de defeito? Eu vou falar para você e vou te ajudar a testar algumas, as mais prováveis. Antes de tudo, é muito bom lembrar que às vezes esse problema pode ser um problema de placa, tá? Mas a maioria das vezes não é placa, é outra situação que eu vou falar agora, tá? Mas lembrando que você precisa, num caso desse, antes de começar a testar as peças, que eu vou falar quais elas, você precisa verificar como que está o mecanismo, como que está o rolamento, se não está travado. Você gira o agitador, gira o cesto, desengrena lá embaixo, gira o cesto, gira o agitador com a mão, vê se não está pesado. Ele estando pesado, pode ser que seja um problema mecânico e não eletrônico, tá? Se estiver pesado, pode ser o rolamento que está ruim ou coisa do tipo. Aí você vai ter que desmontar ela para ver qual peça mecânica está ruim, tá bom? Mas as peças mais prováveis para esse defeito é o conhecido capacitor. Ou se você tiver dúvida, será que é um motor? Pode ser o motor. Então eu vou ensinar você a fazer um pequeno teste nessas duas peças para que a gente possa ter certeza se é capacitor ou se é motor. Então vou aproximar o vídeo para que você veja com mais qualidade os testes da peça, tá bom? Então vem comigo. Ok, pessoal, nós estamos aqui com duas peças que provavelmente pode ser uma delas o problema para esse sintoma que eu falei quando a lavadora não quer agitar. Tá? Estou aqui com um capacitor original. Lembre que eu só uso peça, eu priorizo peça original, tá? Estou aqui com um capacitor com selo Brastemp Consul original, me dá mais segurança para os meus serviços e eu recomendo também. Para você saber se é um capacitor, a forma mais exata é utilizando um aparelho capacímetro de qualquer marca ou modelo. Eu não vou especificar um modelo de capacímetro, tá? Eu uso diversos modelos. Então, você precisa entender como que é o funcionamento do capacímetro. Você vai testar um capacitor de 15 microfarads, por exemplo, que é geralmente o capacitor para lavadoras 220 volts, tá? Se ele é 15 microfarads, eu tenho que colocar na uma referência acima de 15, tá? Então aqui não tem 15, mas tem 20 microfarads. Então eu vou colocar em 20 o F, que eu chamo o F para facilitar, mas é microfarads, tá? E vou fazer o teste aqui no capacitor, veja só. Aqui no capacímetro me apareceu 14,91, tá? Se ele é de 15, então ele tá bom, ele tem uma tolerância de 5%, tá? Poderia dar um pouquinho menos, poderia dar um pouquinho mais, nada mais do que 5%. Mas à medida que eu fiz, isso quer dizer que o capacitor está bom, não é o capacitor o problema. Se fosse um 45 microfarads, eu ia procurar uma referência acima de 45, no caso 200 microfarads, e testaria o capacitor 110 volts, por exemplo, tá? Então, o capacitor ruim, ele deixa o motor ficar sem força e não vai agitar. Então, botamos de lado ele. Agora vamos testar um motor. Estou com um motor aqui usado, qualquer, peguei aqui na minha oficina um usado, não sei nem quantos ohms ele vai dar, mas dá para você saber com o multímetro se a bobina está boa ou ruim. Lembrando que uma coisa você tem que fazer também para saber se é um motor, que pode ser a parte eletrônica ou pode ser a parte mecânica do motor. A parte mecânica é o rolamento. Se você girar com a mão e ele continuar girando, não frear imediatamente, sinal que o rolamento está bom, tá? Agora, se você girar ele está duro, então não precisa nem testar a bobina, você precisa trocar logo o motor. Então, eu nem recomendo trocar rolamento de motor, porque a gente tenta tirar, quebra a carcaça. Eu condeno logo o motor, compro o motor original, quem vai pagar é o cliente e você precisa ter qualidade no seu serviço. Compra o motor original e resolve o problema. Então, como testar o motor, pessoal? Brastemp Consul, que é as mais comercializadas no país, a gente vai encontrar diversas potências, como por exemplo de 1/3 ou de 1/4, tá? Esse aqui, ele tem 3 fios, tá? Vermelho, amarelo e branco, a maioria deles. Esse azul tá aqui porque foi adaptado, tá? Mas ele é vermelho. Lembre que o azul aqui ele é vermelho, tá? Amarelo e branco. Então, para eu testar ele,
Eu vou colocar na escala do multímetro 200 ohms, tá? 200 ohms. Vou olhar na tabela que eu vou disponibilizar para você, essa tabela que você está vendo aqui na tela, tá? Com diversas referências de medidas ômicas para diversos modelos de lavadoras Brastemp Consul. A medida ela tem que se encaixar em uma dessas referências, como por exemplo, essa aqui que você está vendo, ela se encaixa na referência das lavadoras BWC 07A, tá? Você está vendo aí. Então tem uma referência aí, 220 volts, BWC 07A, que é a máquina de lavar desse motor, tá? E aqui vai ter uma referência de medida, você vê na lateral aí, o fio branco com o vermelho vai dar entre 12 a 18 ohms, e o fio branco e amarelo é para dar também entre 12 e 18 ohms. Se der fora disso, ele está ruim. Mas verifica o seu motor, se é uma dessas referências aí, e grave ou baixe esse arquivo, que eu vou deixar esse arquivo que você está vendo aqui. Ele é muito bom, você imprima, coloca na sua maleta de ferramenta, leve sempre para você medir motor Brastemp Consul, tá? Isso é muito importante. Essa referência aí é como se fosse uma ferramenta de trabalho. Então, baixe ela, vou deixar o link aqui abaixo do vídeo para você clicar e baixar imediatamente esse arquivo e guardar no seu celular ou em um arquivo impresso, tá? Então, para medir eu já sei que as referências aqui é entre 12 a 18, se estiver fora disso, tá ruim. Então, medindo o fio branco com o amarelo, tá? Vamos ver quanto que vai dar. Aqui deu 15.9, 15.9. Agora vou medir o branco com o vermelho, que no caso aqui é azul, porque a gente trocou o fio, tá? Um técnico que trocou o fio, mas ele é vermelho, tá? Branco e vermelho deu 16.0, ou seja, deu quase a mesma coisa. Então esse motor, para ele estar bom, dentro dessa referência que eu falei, ele tem que estar entre 12 e 17. Se ele deu 15, ele está dentro dessa medida, isso quer dizer que o motor está bom, tá? A parte eletrônica dele está boa. Então você faz isso para a referência do seu motor. Ok, pessoal? Vocês viram como foi muito fácil você identificar quando a lavadora não quer agitar, ou é um mecanismo que está pesado, estragado, ou o motor, ou o capacitor. Fora isso, pode ser placa, tá bom? Isso é muito comum que seja capacitor. Os maiores índices para esse sintoma é capacitor, tá? Fraco não deixa o motor girar. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Priorize peças originais, é o meu conselho. Escute o conselho de quem já trabalha no ramo há mais de 11 anos, tá? Que eu estou trabalhando nesse ramo, e eu posso te dizer que eu tive maior resultado, maior êxito depois que eu passei a priorizar peças originais. Você dá segurança no seu serviço e você sabe, cliente é o seu maior patrimônio, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário, que eu faço questão de ler todos os comentários. Talvez eu não responda todos, porque o tempo é muito curto. Tem muitos, mais de 100 mil inscritos no nosso canal. Se eu parar para responder todos, eu não vou dar conta, mas eu tento ler todos os comentários e responder o máximo que eu posso, tá? Então se inscreva no canal para que você possa ficar ligadinho conosco. Não esqueça de ver esse vídeo que eu vou deixar no card, que é para você saber quando o problema é uma placa de potência ou a interface, que também pode ocasionar que a placa de potência dê um erro, um problema igual a esse, tá? Ela deixa de dar força para o motor. Pode acontecer, pode. Não esqueça de olhar os conectores, tá? A fiação, se não está queimada, você descasca a fiação do motor, que vai do motor até a placa, vê se ele não está preto. Se ele estiver preto, ruim, então você já substitui ele, que ele deve ter trabalhado com amperagem alta, ele aqueceu, ou coisa do tipo, e pode ter danificado a fiação, ou o conector pode estar oxidado, tá? Esse é um sintoma também que você pode verificar. Vendo isso que eu falei, você com certeza vai resolver o problema do seu cliente, tá bom? Tchau, tchau, grande sucesso, e nos veremos aí na próxima videodica, se Deus quiser. Fui!